Hello, pessoal! Vamos hoje falar um assunto muito interessante, né? Teve muito movimento aqui no meu Instagram sobre o momento dos desafios das casadas, né? Muita mulher confessando, reconhecendo seus pecados, né? Reconhecendo a sua insubmissão. Muitas mulheres aqui reconhecendo que precisam de mudança, porque senão vão perder o seu homem bom, né? Porque eu acho que esse desafio é para quem reconhece que tem um marido bom. Tem muitas mulheres que sabe o que, gente? Que falaram que hoje vê que eles se tornaram um pouco delas. Chato, porque eles eram bons e elas tornaram eles chatos. Que tristeza, né? Então eu queria dar boa noite a todas vocês que estão entrando. Nós vamos ter um momento muito, muito legal com a Hannah, né? Que ela, nossa, ela é assim uma inspiração de quem tem intimidade com Deus, de quem foi criada, né? Já aprendendo sobre submissão a Deus, submissão ao seu pai, submissão hoje ao seu marido. E ela mora num outro país, ela mora longe dos pais dela, então ela teve que dizer não para a vida que ela tinha, para dizer sim para a vida do marido dela. E assim, eu acredito que nós vamos crescer muito com a Hannah hoje, tá? Então, deixa eu convidar aqui ela. Muito boa noite, obrigada pela participação de todos. Eu quero todo mundo bem casado, eu quero todo mundo casado para sempre. Deixa eu só... Jeff! Chama aqui meu marido. Eu gostaria de que todo mundo termine a sua vida casada para sempre. Porque eu recebo muitas mensagens de mulheres que os maridos saíram de casa e elas dariam tudo para ter eles de volta. E... Yeah, teu seu fone. I'll go upstairs. Yeah. E eu acredito que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção hoje. E eu não quero ninguém sozinha. Eu não quero ninguém na solidão, na velhice. Eu quero todo mundo bem casado, todo mundo casado para sempre. Para isso nós temos que buscar sabedoria, buscar maturidade, aprender a se comunicar sem chatice, sem piadinha, sem sarcasmo, né? Hannah, eu sei que você já está aí, eu já te vi aqui. Deixa eu chamar aqui a Hannah. Oh, ela tá bem aqui. Putz. Nós estamos aqui exatamente 7h36 e aí no Brasil 9h36. Hannah! Tudo bom? Olha, gente, eu conheci a Hannah em Santarém, dançando para Jesus. E quando eu olhei para ela, eu sabia se essa menina vai ganhar as nações. Eu senti que ali não era o teu lugar, sabe? Que Deus ia te levar para uma outra vida que não era aquela que você estava vivendo. E assim, eu vi a tua seriedade com o Senhor, mesmo na dança, assim, dançando, adorando mesmo a Jesus. E aquilo marcou, assim, foi um cenário que marcou. A gente nunca teve convivência antes, mas eu acho que o Instagram, ele foi aproximando, assim, né, nossas vidas. E eu já admirava, né, a forma que você foi criada, a forma que você aprendeu a amar Jesus, a forma que você dançava para Jesus. E agora que, como mãe, né, como alguém que renunciou o convívio com a sua família, renunciou à sua cidade, talvez renunciou à sua profissão para dizer sim à vida do seu marido, não é isso, Nana? O som tá muito baixo, Hannah. Tá melhor, acho que tem alguma coisa... agora nossa, faz muitos anos, né, que você foi lá para Santarém. Eu nem lembro que ano que foi, mas eu acho que faz 2012, mais do que 10 anos. eu acho que 2012. Muito bom. E a Marjorie também é uma pessoa excepcional, gente. Eu sei que vocês aprendem com ela todos os dias aí no Instagram.
mas eu também aprendo com ela, porque ela realmente também é uma mulher de Deus. E eu acho que eu voltei a te seguir no Instagram, porque acho que eu não sei porque eu lembrei de você um tempo atrás. Aí eu falei, o que que aconteceu com a Marge? Porque eu lembro que você tinha ido para a Europa. Eu falei, será que ela casou? Onde que ela tá morando? Aí eu fui te seguir, aí foi bem na época que você estava conhecendo o Jeff. Aí eu fiquei assim tão feliz e assim fui acompanhando e vibrando tudo. E assim, fiquei tão feliz quando você casou, daí você engravidou. Então, eu assim realmente te admiro muito, porque eu sei que isso tudo é fruto de oração, de tempo com o Senhor, tudo que você está colhendo hoje, que você ainda vai colher na sua vida, no futuro. Gente, amém. Teve uma vez que eu falei com a Hannah assim, tão rapidinho, mas ela me deu uma frase e foi uma palavra assim que fez uma divisão no meu coração, assim, uma divisão aquela que é como a palavra de Deus diz, né? Que a palavra de Deus ela tem um efeito de separar a nossa emoção do nosso espírito. E eu acho que eu falei alguma coisa sobre, eu tô hoje sentindo saudade da minha família no Brasil. E perguntei a Hannah, você sente saudade? E ela me deu uma palavra muito sábia, de uma esposa muito sábia. Ela disse, eu sinto saudade, mas eu estou vivendo e colocando meu coração aonde o Senhor me chamou para estar. Sim, Ao lado do meu marido, hoje no isso Canadá, mesmo. não é isso, Hannah? E eu queria que você contasse um pouco Sim. sobre a tua criação, né? Como aprendeu a amar Jesus e depois como foi esse encontro com Felipe, como é se submeter a ele, como foi largar Tá tudo bom. para estar do lado Então, para dele. quem não me conhece, eu fui criada lá em Santarém, na Amazônia, no Pará. Meus pais eram missionários lá com a Missão Paz, né, por quase 30 anos, né, fundando igrejas, pregando o evangelho. E então eu fui criado nesse ambiente, né, na igreja, super envolvida. E eu entreguei o meu coração para o Senhor quando eu era muito pequenininha, assim, acho que com 3 anos. E a gente não entende tudo com 3 anos de idade, mas aos poucos a gente vai entendendo mais. E eu ia reentregando a minha vida ao Senhor Jesus, né? Cada ano, né? Na igreja, sempre repetia a oração, né? Porque eu queria realmente garantir a minha salvação. E porque a nossa salvação não é pelas obras que a gente está fazendo para o Senhor, né? Mas a nossa fé em Deus. E então eu cresci nesse ambiente, eu amava, né? Estar super envolvida nos ministérios, na vida das pessoas, discipulando, liderando, né? Porque não tem prazer maior do que isso, assim, ter uma família e, e poder compartilhar o Senhor com as outras pessoas, né? Porque isso é a única coisa que nós vamos poder levar para o céu um dia, são as pessoas. E o brasileiro é muito fácil de falar o evangelho, né? Já que no Canadá, no norte, na província que a gente mora, assim, é 1% só de evangelho, que as pessoas são muito fechadas. Então, assim, aqui já é um outro desafio, a gente tem que usar outras estratégias, mas assim, Deus tem dado e eu creio que a gente mudou para cá não só para, né, ter uma vida melhor ou imigrar, mas eu creio que Deus realmente tem um grande propósito em por que que a gente mudou para cá espiritualmente, porque só a gente está aqui já as trevas já gritam, porque nós somos luz, já somos o amor de Deus aqui nesse país tão frio, onde é tão frio mesmo fisicamente, eu tô com blusona aqui, e faz -30, e muito frio. Então, assim, como eu cresci lá em Santarém com meus pais, eu aprendi muito sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e, assim, para mim foi muito claro que é o único caminho em que eu deveria andar e meus pais sempre me ensinaram sobre essa questão do relacionamento, que Deus ia trazer a pessoa certa para mim e, e aí eu confiava no Senhor, que no momento certo Ele ia trazer realmente a pessoa certa e que ia, assim, voar comigo, que a gente ia ter a mesma visão, mesma missão também na vida, porque se casar com alguém, um tem sonho de ser missionário na África, o outro tem sonho de ser empresário em Nova York, não vai bater muito, não vai dar certo. Eu acho que esse é um ponto, assim, é muito decisivo no casamento. Você casar com alguém que você Sim, se identifica com a missão. Por exemplo, eu gosto de gente.
O Jeff ama gente, então tá tudo bem. Mas antes do Jeff, eu tentei um relacionamento com uma pessoa que ele simplesmente não tinha um amigo. Ele não Sozinho. tinha, ele era tão fechado. Mas eu acredito, você não tem um amigo? Eu não tenho. Não preciso de amigos, eu não confio em ninguém. E aí eu ficava assim, não vai dar certo. Como é que eu vou cumprir a minha missão com alguém do lado que não, Sim, que quer ficar dentro de sim. casa? E aí eu já tinha gostado, assim, de algumas outras pessoas, mas assim, os nossos, cara, minha mãe me conhece, assim, muito bem, acho que ela tá assistindo essa live. Mas assim, quando eu conheci o Felipe pela primeira vez, quando ele foi lá em Santarém, pro acampamento de filhos de pastores, a gente tinha amigos em comum, mas a gente não os conhecia. Quando minha mãe viu ele assim, minha mãe já achou que ia ser meu marido, já tipo, bateu o olho e já achou. E tipo, eu nem conhecia ele, né? Porque para casar com alguém não é só porque a pessoa é muito homem de Deus, ou porque é filho de pastor, ou filho de missionário. Você tem que amar aquela pessoa e ser seu melhor amigo, porque você vai ficar com essa pessoa pro resto da vida, viver, dormir, acordar todos os dias. Então não é só que a pessoa é muito espiritual, é porque, então é uma boa pessoa para casar. Porque pode ser tudo isso e você vai casar e ser frustrado porque a pessoa não se dá bem com você dia a dia, né? Vocês não se entendem, não têm os mesmos, enfim, gostos, likes, essas coisas. E aí, mas daí a gente começou um relacionamento e tudo assim, batia. Primeiro uma amizade, né, pra se conhecer. E ele se apaixonou assim a primeira vez. Ele fala isso, que é a primeira vez que ele bateu. A Hannah é dona Ele nem beleza, me incrível, conhecia, né? Mas né? a gente tava esperando o ônibus na frente da igreja, ele já me viu. E aí ele já achou, nossa, mas quem que é essa? Diferente aqui, enfim. E aí a gente conversou no acampamento, e assim, essa história é muito longa, eu vou resumir, mas a gente conversou muito à distância, e eu acho que isso foi legal por um lado, porque daí realmente foi baseada no relacionamento, não foi baseada nas emoções, no físico, tanto que a gente deu nosso primeiro beijo no dia do casamento civil, 3 dias antes do nosso casamento religioso. Então, assim, o nosso relacionamento foi baseado na amizade, ele contando do ministério dele, né, algumas dificuldades lá que ele estava passando, e eu lá em Santarém. Então, assim, era baseado realmente na amizade. Por mais que a distância é difícil, né? Quando você quer estar com a pessoa fisicamente, né? Só por celular, enjoa assim um pouco. Mas isso provou o amor. E a gente casou em 2016. Eu fui morar lá em São Paulo, porque ele era de São Paulo. Então, para mim, isso foi já um primeiro choque cultural, assim. É, né? Cidade grande, Santarém é uma cidadezinha pequenininha, né? No interior, lá do Pará. E por mais que eu já tinha, né, viajado sempre para os Estados Unidos com os meus pais e tudo, né? Eu conhecia. Eu sempre falo que eu conheço, assim, já fui em casas, né, muito ricos, gente muito rica lá nos Estados Unidos, pessoas que davam, né, dinheiro para meus pais como missionários. E também eu já, né, comi farinha lá no barco na Amazônia, comi já jacaré. Então, assim, eu sabia, assim, não era um choque completo São Paulo, porque eu já tinha visitado, né, cidade grande, mas de morar, assim, em cidade grande, né? E aí, e querendo ou não, eu sou muito americana, porque meus pais são americanos, e eu então tenho muitas tradições americanas, e o Felipe bem brasileiro. Então, quando a gente casou, o primeiro ano, assim, a gente teve que alinhar algumas coisas, que eu acho que é normal em qualquer casamento. Você sempre vai ter coisas que, É, mas na minha casa fazia assim, mas na minha fazia assim. Não é assim, Marli? E aí, é, mas assim, a gente foi alinhando, acho que esse começo de casamento é isso. E aí, para mim, assim, eu acho que como claro, ninguém é perfeita. Eu não fui perfeita a minha vida inteira, minha adolescência, mas eu nunca, assim, tipo, desviei dos caminhos do Senhor, graças a Deus, na minha adolescência. Então, eu digo assim que eu obedeci os meus pais, né? Porque lá na palavra de Deus, em Efésios 6, fala: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longas vidas sobre a terra. Então, eu creio que eu fiz uau. isso, claro, não 100%, né? Eu já errei com meus pais, com certeza, já desobedeci. Mas, assim, né, ao longo dos meus anos, eu creio que eu honrei eles, eu obedeci eles. E Deus, e eu colhi isso num homem que era meu sonho, casar com um homem de olhos verdes, cabelo escuro, do jeito que o Felipe é.
calmo, tranquilo, porque eu já sou mais agitada, ansiosa. E ele me deu, né, o melhor mesmo, melhor do que eu podia ter sonhado. Então eu. É muito Hum, falar isso, né, Hannah? Porque assim, né? A Hannah foi criada num contexto que eu poderia dizer assim, ai, mas ela merece, né? Tipo assim, e eu não fui criada assim desde pequenininha no evangelho e tudo, mas eu me encontrei com Jesus com Você 19 anos merece e também. eu corri Todo para mundo me entregar, merece. né? E embora que o meu tempo foi assim muito grande também de espera, eu acho que você olhar para si, para o seu marido, como você olha e eu olho assim, cara, ele existe mesmo. Assim, o homem das minhas orações existe, né? E eu acho que é importante a gente falar isso porque eu acho que na cultura brasileira tem um certo medo de você elogiar o marido. Ou eu não sei se é o medo do que a outra tome, ou que o brasileiro, não sei se ele dá muita inveja, poder à inveja, mas eu vejo assim que parece que tem dificuldade. Assim, esse homem é bom, né? Ele é um marido excelente. E fazer com uma mulher de Provérbios 31, né? Que a mulher de Provérbios 31, a Bíblia diz que o marido dela é conhecido pelos juízes, pelos homens importantes, como um homem respeitado, como um homem bom. Então, é porque aquela mulher, ela protegia aquele homem, né? E eu acho assim que nós temos assim que hoje realmente abrir as cortinas para dizer assim que existe esse homem das nossas orações, que existe esse homem que você, solteira que está aqui na live, está orando, né? Se você, eu digo sempre assim, existe a espera parada, e eu acho que quem está na espera parada pode não casar, não, só um milagre, eu acho, mas quem está na espera em movimento, trabalhando o seu interior, trabalhando o seu exterior, se movimentando para realizar outros sonhos que não é só casar, eu acho que essa mulher tem uma grande probabilidade, uma grande chance de encontrar esse homem que a Hannah encontrou e de que eu encontrei. Porque ele existe. Eu olho assim pro Jefferson e, meu Deus, ele existe. O homem dos meus sonhos, da Não minha tá oração sonhando, tá existe. vivendo de verdade. É, vendo, né, Ai, gente. Hannah? Então, assim, eu acho que como eu tive essa base crescendo, para mim não foi difícil. Eu brincava assim, antes da gente casar, eu e o Felipe, a gente fala, a gente sabe tudo na teoria, agora a gente precisa pôr na prática no casamento, né? Porque a gente cresceu ouvindo muitas pregações sobre casamento, o que fazer, o que não fazer, né? Como ser uma boa esposa e tal. Mas assim, quando você vai pôr na prática, daí é um pouco mais difícil, porque tem a carne que entra aí, né? Quando você tá irritada. Tá? E a gente erra até hoje, né? A gente erra, mas a gente pede perdão, pede a graça de Deus. E então, assim, essa questão de submeter, acho que muita gente também confunde, né, Marjorie, esse negócio de submeter. As pessoas ouvem essa palavra, já acham, já pensam assim em feminismo, né? Daí a mulher é inferior o homem, e que o homem que manda, que a mulher tem que submeter, mas não é isso, cara. É tipo, é uma troca totalmente mútua, sabe? Se eu tô amando, respeitando e me submetendo, o Felipe, ele vai me amar e vice-versa. É um ciclo, assim. Agora, se eu parar de respeitar, de amar ele não vai me amar, ele vai sentir desrespeitado, não vai querer amar. Então, um dos dois tem que realmente se entregar para poder o negócio andar, para poder o negócio funcionar dentro do casamento. E esse versículo eu gosto muito sobre submissão. Falar. Não, bom, primeiro, acho que a gente tem que saber submeter a Deus, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, em Tiago 4:7. Se a gente não sabe submeter ao Deus, tirar tempo com o Senhor, gastar tempo com Ele, como que a gente vai poder fazer isso com o nosso marido? Porque nosso Deus é o nosso primeiro amor, nossa paixão, Ele que nos criou, nos deu a vida, nos colocou aqui na Terra para dar oportunidade de viver para o Senhor. Então, se a gente consegue, né, submeter Ele, quanto mais a gente vai poder fazer isso com honrar e servir o nosso marido na vida dele. Então, eu acho que essa questão porque, né, hoje em dia, né, as mulheres, mas eu ganho mais do que o homem, ou vice-versa, às vezes tem um pouco essa competição. Mas é que a Bíblia mesmo fala que o marido é a cabeça da casa. Então, independente de quanto eles querem falar desse negócio de feminismo, não sei o quê,
A Bíblia fala que o homem é a cabeça. Ele é o líder. Então, a gente... E quando ele fica muito cansativo para a mulher, né? Quando ele não é, é muito bom casar com um homem que a mulher ela deixa ele ser o líder, né? E eu acredito e tenho falado isso, também está nos meus destaques aí no Instagram, os desafios da casada. Eu acredito que tem muita mulher querendo ser o cabeça e ela aí ela vira um macho, né? A forma que ela fala, né? Ela mandando. fala no andando, né? Infelizmente, e aí ela não se toca, a tolice vai tomando conta dela. Ela não se toca, e aí às vezes ela se confia que já tem 3 anos comigo, já tem 4 anos comigo, tá me aguentando, tem 5 anos. Eu digo sempre, tem uma hora que esse homem cansa. Eu recebi a ligação sábado passado, às 9 horas da noite, 15 anos de casado. Ele falou assim, cara, não aguento mais ser tratado dessa forma. Eu não aguento mais a forma que você fala comigo. E aí, quando ele saiu, quando ele bateu a porta, aí ela se tocou. E agora, para reconquistar? E agora, para mudar? Porque aí eu digo, por que não muda agora, né, gente? Por que não muda antes? Por que não muda o tom de voz? Eu tô correndo no meu processo, porque eu não quero ferir, eu tô no primeiro ano de casar, né? Eu não quero ferir o meu marido, eu não quero, eu não quero que ele queira se distanciar de mim, eu quero que ele me considere amiga, eu quero que ele me considere um porto seguro, eu quero que ele esteja casado comigo para sempre. Né? Como eu até falei no meu Instagram na semana que eu estava na Colômbia, que ele falou assim, no jantar ele falou assim, mas você é a minha melhor amiga. Né? Assim, e ele contando ali, desabafando as situações. E outra coisa que ele fala, e que eu quero conservar isso, quando eu falo isso, eu falo com temor e com tremor de que eu também estou buscando essa mudança em Deus todos os dias, porque o meu marido, ele acha a nossa casa o melhor lugar do mundo. Às vezes eu tenho que fazer um esforço, sabe, Ana, para a gente sair, porque por ele gosta de estar aqui, eu acho que ele pensa que esse lago aqui que tem na frente é o Jurassic Park. Ele, não. E eu faço questão disso, eu chamo ele de meu hóspede, às vezes, assim, né, na minha cabeça, de tratar ele como meu hóspede. Eu sempre compro tudo assim para manter ele alegre aqui dentro. Eu faço a comida que ele gosta, eu faço o jantar, no dia de hoje, um jantar especial. Hoje eu fiz uma coisa e falo assim, nossa, está muito delicioso. Né? Porque eu quero que não é aquele restaurante que seja a comida melhor, que ele se sinta bem lá. Eu quero que ele se sinta bem aqui, do meu lado, né? Nessa casa. E para isso também eu tenho que cuidar do meu interior, né? E eu vejo essa sabedoria em você. Não, e eu né? acho que isso é um ponto importante, assim, nas pequenas coisas. Às vezes a gente acha que não tem muita diferença, mas, por exemplo, comprar uma lingerie nova, pôr um chocolate, arrumar a cama bem bonita para o marido chegar ao trabalho, ou então fazer uma notinha, né, bom, se ele não, aqui todo mundo leva almoço para trabalhar, né? Mas pôr dentro da mochila dele de trabalho, ou grudar no celular dele, né? Tipo, mandar uma cartinha, eu te amo, tenha um ótimo dia, não vejo a hora de estar com você hoje à noite. Sabe, atos simples que levam, tipo, às vezes nem 1 minuto, mas que fazem a diferença naquela relação para não virar algo monótono, rotina, porque a gente tem que colocar a lareira, continuar colocando do wood na lareira. Como é que fala do wood? A madeira na lareira, né? Para continuar acendendo esse amor a cada dia, claro, com Deus em primeiro lugar e com essas coisinhas também que fica ainda mais apimentada no casamento. Eu acho que você falou um negócio muito importante sobre quando você se submete primeiro ao Senhor, quando você tem esse relacionamento suave com Jesus, né? Que Jesus não é um peso, que Jesus não é alguém distante, mas que Jesus é alguém perto e que você considera tudo um milagre, porque você tem... Quem foi o autor que falou? Albert Einstein, né? Que ou você considera que não existe milagre, ou você considera que a vida tudo é um milagre. Então, quando você está com Jesus e aí você consegue agradecer pelas
pequenas coisas, você consegue agradecer pela cor diferente de uma flor que você viu naquele dia. Você consegue agradecer a Deus pelas vezes uma brisa suave mais forte, um ventinho bom, obrigada. Você consegue agradecer a Deus, você tem esse estilo de vida de agradecer a Deus por todas as coisas. Eu acho que você também vai levando para o teu casamento essa suavidade. E aí você é um dos desafios que eu fiz. Você agradecer ao marido também pelas pequenas coisas, sabe? É de ele tirar um lixo, de ele lavar um prato, quando ele coloca as coisas no lugar. E aí quando ele vê, poxa, ela valorizou tanto essa pequena coisa que eu fiz, então eu vou fazer aquela grande coisa, né? Aquela pintar, ou consertar o carro, consertar alguma coisa que está quebrada, porque eles assim, eu quero ser valorizado mais ainda, porque ela está me valorizando pelas pequenas coisas que eu faço, né? Então imagina se ela faz, se eu vou fazer mais coisa, né? Eu tô indo pro encontro de casais, que é um grupo, né? Que eu sempre pedi para ir para encontro de casais. E aí o Jeff, como ele já teve uma referência de casamento que não é muito boa, então ele acha o nosso casamento perfeito, né? Tipo, você não sabe, cara, a gente não precisa ir, não, porque nosso casamento, mas tem não, quem tá indo. É uma dica que eu dou aqui para vocês. Quando vocês quiserem que o marido vá para alguma coisa espiritual, diz que você precisa, sabe? Assim, eu digo assim, ai, não, mas eu preciso tanto. Eu preciso aprender sobre comunicação, eu preciso ser mais espiritual. Então eu deixo ele entender que ele está indo porque eu preciso, não é porque a gente precisa. E tá tudo bem ele pensar que eu preciso. E aí, quando a gente voltou, eu agradeci tanto, sabe? Muito obrigada, fiquei tão feliz, eu me senti tão feliz. Então, eu já estou assim, agradecendo muito para que ele continue querendo ir, né? Tipo, e assim, nossa, ela tá tão feliz que eu não vou dizer da próxima vez que eu não vou, né? Então, assim, eu tô querendo dizer assim, quando você é fiel nas pequenas coisas, quando você agradece pelas pequenas coisas, você pode ter certeza que o próprio Deus, ele vai se encarregar de fazer muito por nós, por meio E da vida assim, do nosso Marjorie, marido, seu né? Isso, jeito Hannah. alegre, animado, eu sei que às vezes você deve ter seus momentos, toda a gente é ser humano, mas assim, no geral, você é uma pessoa muito alegre, positivo. E assim, eu não lembro uma vez, alguém me falou, que não me lembro quem, mas guardei no meu coração isso, que a mulher é a que dá a vibe na casa, tipo, põe a ambiência. Se a mulher tá para baixo, tá sempre reclamando, murmurando, ou falando grosso com os filhos, ou com o marido, ou isso vai colocar o ambiente da casa. Se ela tá animada, feliz, positivo, isso vai mudar tudo, vai mudar o jeito do marido, dos filhos. Então, acho que o nosso jeito, a mulher tem muita influência nessa área na casa. É incrível. Essa parte que você está falando é muito impressionante, porque uma vez, quando eu cheguei, né? As filhas do Jeff, né? Por ter passado por um divórcio, né? O emocional delas é um emocional assim, né? Será que eu vou perder mais alguém, né? Será que uma coisa vai ser destruída de novo na minha frente? E eu conversei com uma psicóloga, né? Ela é especialista em crianças, em criação de filhos, e ela disse assim, Marjorie, quer ver essas meninas mudando? Dá uma visão de futuro para elas, dá uma segurança de que o futuro delas vão ser bom, de que, gente, aí comecei a fazer, juntei todo mundo aqui na mesa com aquelas figuras para colar na cartolina o nosso futuro. Olha, a partir que eu comecei a trabalhar essa questão da alegria, né, de sonhar com um futuro maravilhoso, de dançar, elas gostam muito de dançar, e dançar com elas, e chamo ele para dançar também, aí ele dança. E aí você cria essa atmosfera de alegria. É incrível como faz um bem para o emocional até da criança. Né? Ela vai trazendo a segurança de volta. Eu estou num lugar seguro. Eu estou num casamento seguro. Eu estou num casamento que eles dançam. Eu estou num casamento que eles são felizes. E é uma das coisas que eu sempre falo pro Jeff. O marido e a mulher
tem que estar bem. Tem que não é só se preocupar com o filho. Ah, nós estamos juntos por causa do Não, filho. porque eles Filho vão não embora, segura o depois vai ficar casamento. só os dois. É o casamento é que segura a cambada toda, né? Ana, conta aí como é o teu dia a dia, assim, sobre inclinar o coração para o Senhor, inclinar o coração para a voz do Então, acho que para Felipe. mim, assim, vindo para o Canadá, eu nunca tinha vindo para esse lugar antes de visitar. Então, quando eu cheguei aqui foi um choque, porque eu pensei que era tipo os Estados Unidos, aqui é muito parecido com a Europa. Então, os primeiros anos para mim foi muito difícil acostumar com o frio, né? Eu tive assim meus momentos assim de dá vontade de ir embora, mas eu sabia, o Felipe tinha um sonho, eu tinha colocado o sonho para vir para cá e para tinha uma trajetória para ele fazer de estudos e tudo e os dias que eu murmurava, que eu reclamava, que eu não estava feliz aqui, e eu falava isso, eu via como fazia mal isso para ele. E eu vi que eu estava fazendo muito mal, e eu falei, não, eu vou decidir ser feliz aqui, porque eu tô aqui, eu segui meu marido. Afinal, eu também decidi vir junto. Se eu tinha falado não lá no Brasil, ele nunca teria vindo. Eu tinha falado sim junto com ele. Então, eu vou decidir ser feliz. E quando eu decidi isso, né, foi muito mais fácil fazer amigos, de abraçar a cultura, de gostar daqui, dos lugares daqui, né? E assim, quando você está realmente junto com o seu marido, isso faz toda a diferença. E assim, a gente sentiu que foi a vontade de Deus foi vir para cá. A gente veio. A gente passou por todas as dificuldades que você imagina aqui. Eu passei internado no hospital, tive pré-eclâmpsia no nascimento do nosso filho. Passei 3 semanas, a gente não tinha carteirinha de saúde aqui, que aqui a saúde é universal, como do SUS, lá do Brasil. Se você não tem a carteirinha de saúde, é US$ 3.000 por dia internado. E a gente tinha Ai, meu zero Deus. dinheiro na conta. Então eu falo pro Felipe, a gente passou hoje, né? Já passou essas coisas, vivemos muitas coisas, Deus nos ajudou, assim, cada momento dava fé que a gente ia poder passar. E assim, o que eu quero dizer é que muitas vezes a pessoa pensa, Deus me falou para fazer isso. Aí começa a dar errado, ela fala, eu não ouvi Deus certo. Mas Deus nunca prometeu que a vontade dele seria tudo lindo, maravilhoso. Porque, cara, com essas dificuldades que a gente passou de 4 anos para cá, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais dependente do Senhor, porque a gente não é nada, a gente precisa dele a cada dia. E no nosso casamento também, né? Porque quando a gente casa, a gente fala, vou estar com você na doença, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Eu falo, Felipe, a gente passou por tudo isso junto, então, cara, a gente pode passar por tudo mais que vier ainda no futuro, né? Então, isso que eu quero dizer que Deus, quando Ele fala alguma coisa para você, pode ser difícil, pode ser na sua carreira, na sua família, pode ser que você está quase desistindo do seu marido, achando que não vale mais a pena. Ele nunca prometeu que seria fácil, mas Deus sempre prometeu na palavra dele, está lá nas promessas, que Ele estaria com você. Ele está com você. Então, independente da dificuldade que você passa, Deus está com você. E eu quero deixar um último versículo em Salmo 51:17, fala: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele vê você, ele vê cada choro, cada lágrima, cada joelho no chão, dobrada, orando pela sua família, seu marido ou filhos para voltarem para Jesus. E não desista, porque pode não ser fácil, mas Deus continua com você todos os dias na sua dificuldade. Ele vê você. Ele vê você. Amém. Que lindo. E eu queria te perguntar mais uma coisa, Hannah. Como você sente que no teu dia a dia você atrai o teu marido para Jesus? Assim, você convida ele para orar, ou você ora por ele, ou vocês já têm esse hábito de sempre em Sim, algum canto e orar? normalmente, né, dia a dia, como estou no trabalho, eu estudo, né, um pouco mais corrida de segunda a sexta, a gente ora sempre à noite, né, principalmente nas refeições também, né, a gente senta junto em família para comer na mesa, porque isso é algo, assim, muito importante para mim, porque, né, as conversas mais importantes acontecem na mesa, então a gente janta junto, e
sempre no fim de semana, que dá mais tempo, a gente faz devocional juntos, né? Eu escuto uma palavra, né, juntos, fora ir para a igreja. E assim, quando a gente ora juntos, você sente até mais próximo um do outro, porque quando a gente está próximo a Deus, quanto mais próximo a Deus, mais próximo a gente vai estar ainda do nosso cônjuge, né? Do nosso marido, nossa esposa. Então, e assim, encorajando um ao outro, né? O que Deus está falando com você, no seu tempo com Deus, na palavra, o que Ele está falando com você na palavra. É, e isso, trazendo essa parte espiritual também para o relacionamento. Porque se a gente nunca falar de Deus em um ao outro, né? Nós não somos nada, né? E... Não tem como fluir, né? No meu caso, eu comecei, quando eu estava sendo amiga do Jeff, eu convidei ele para. Uhum. Eu me tornei vizinha dele, né? E, e eu convidei ele para a gente fazer um estudo da Bíblia, né? E esse estudo acontecia pelas manhãs, né? A gente já acordava e ele me mandava uma mensagem, mas é muito interessante porque Deus, antes disso acontecer, Deus falou para mim: eu não quero que você trabalhe no mês de dezembro. E eu moro nos Estados Unidos, assim, se eu não trabalhar, não vou ter o que comer, né? Tipo assim, mas Deus me deu essa direção. Eu não sabia ainda por que era. Então, eu primeiro obedeci. Disse assim, não, eu não vou trabalhar no mês de dezembro e vou estar de férias da escola também. Vou pedir umas férias da escola e eu sei que Deus me quer livre no mês de dezembro de 2020. E depois, no dia 6 de dezembro, Deus falou para mim, você vai chamar o Jeff para vocês fazerem um estudo da Bíblia. Aí eu peguei e disse assim, ó, Jeff, Deus me pediu para não trabalhar em dezembro e, e eu não vou para a escola também em dezembro e eu tô te convidando para fazer um estudo da Bíblia toda manhã, porque ele trabalha em casa. E aí todas as manhãs a gente era vizinho, né? A gente combinava de tomar um café para poder estudar a palavra de Deus. E aí, aquilo foi tão impactante para ele começar o dia com Deus, sabe? Começar o dia se entregando, falando de Jesus, lendo a Bíblia. E aí, eu não sou besta nem nada, né? Já tinha 20 anos de Jesus na bagagem. Peguei tudo e transformei isso tudo. E fui explicando todo dia para ele uma coisa da Bíblia, né? Ele se apaixonou pela palavra de Deus, né? E claro que eu já tinha dado uma Bíblia antes de presente. E Mas aquilo foi tão ele marcante já para tinha o ele hábito que de ler a todos os. palavra de Deus antes disso, eu nem Não, ele só ia para a entendi. igreja. Assim, ele não tinha intimidade com Jesus e não tinha paixão pela palavra. Meio séptico, no sentido assim, aquela palavra foi homens que escreveu, né? Só que eu fui Uau. mostrando o poder da palavra, como a palavra tinha segredo, estratégia. Inclusive, foi pela palavra de Deus que nós encontramos uma estratégia para ele ter o negócio que ele tem hoje na Colômbia. É um negócio dos sonhos dele, que é um negócio que foi o nosso tempo em oração que Deus deu a estratégia, tá entendendo? Que a forma que a gente conseguiu dinheiro para comprar tudo. E aí hoje ele viveu esse milagre, né? E ele disse assim, eu tenho que casar com essa mulher, então, né? Porque eu digo assim, um homem que não queria casar mais, né? Nunca mais queria casar e casou com 8 meses depois, alguma coisa muito grande aconteceu. E foi isso, foi o fruto dessa oração todos os dias, né? E aí, o que acontece? Ele ficou tão apegado com esse momento que hoje, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele pode estar aqui, ele pode estar na Colômbia, a gente se liga para poder estar orando juntos pela manhã. E a gente tem um sofá aqui fora, onde a gente ora todas as manhãs com o nosso copo de café, que a gente chamou esse lugar de a justiça de Deus. Esse sofá é a justiça de Deus. Se tiver algum problema, se tiver algum argumento que precisa ser discutido, ou então se a carne quer tomar de conta ali da situação,
se a carne quer tomar de conta e aí a gente, né, que tipo quer discutir, quer brigar, a gente combinou de que nós vamos correr para a justiça de Deus. Nós vamos sentar lá e ali ele não é o juiz, eu não sou a juíza. Nós vamos pedir a Deus para que Deus seja o nosso juiz naquele lugar. E ali nós voltarmos até a comunicação que Deus quer, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que a tua ira, né, não vem até o amanhecer. Uma coisa assim, não, que a nossa ira não chegue até o amanhecer. Então, o casal, ele tem que ser mais esperto do que o diabo. O casal tem que ser mais esperto do que o egoísmo, né? E então tem que criar uma estratégia para que os dois estejam juntos em oração, para que com Jesus, né, que é a terceira dobra, com Jesus essa corda não se rompa, né? Que essa corda não seja destruída, que é o casamento, a nossa aliança. Então, eu acredito em casamento para sempre, mas somente com Jesus. O fulano é lindo com a fulana. Tantos casais lindos já não estão mais juntos, né? Porque não é a beleza, não é a riqueza, não é a casa deles milionárias, não é a cama aquela cama maravilhosa, não é aquela vida de luxo, não é o avião que eles têm na garagem. Isso aí, ó, tanto, a gente conhece aqui, eu posso até dizer, mas eu não vou dizer. Casais que mês passado não estão mais juntos, né? Que tipo, então não é. Isso é muito triste, porque geralmente, né, antes da pessoa se separar, assim, né, um homem e a mulher, se eles só tentassem um pouquinho, às vezes só um pouquinho, eles iam conseguir resolver os problemas, né? Ou colocando Deus em primeiro lugar, orando e tentando, né, conversar um com o outro, negociar. Porque eu digo assim, uma pessoa que daí vai embora, separa, a pessoa vai embora, mas os problemas vão junto com a pessoa. Então, se ela depois casar com outra pessoa, se juntar com outra, ela vai ter daí os mesmos problemas de novo. Se você não conseguiu resolver primeiro, né? Porque você ouve isso, a pessoa já foi casada 3, 4 vezes. E agora também tá solteiro, não, sabe? Então, eu acho que se você não souber resolver os problemas, claro, tem casos e casos, mas sabe, eu acho que tem muitos divórcios que poderiam ter sido evitados se a pessoa colocar Deus em primeiro lugar e colocar o outro também, né? Em primeiro lugar, querer a alegria do outro em primeiro. Porque às vezes as pessoas casam para elas mesmas serem felizes, mas quanto mais a gente fazer o outro feliz, mais feliz nós nos tornamos no casamento. É verdade. Eu me sinto responsável, eu sempre digo assim, eu me sinto responsável pelo sorriso do meu marido, sabe? Assim, claro que eu estimulo ele e oro até, né? Mesmo quando ele tá coloca a mão no coração dele, Senhor, que ele te ame mais do que tudo. Eu quero que ele ame o Senhor mais do que tudo e que Jesus seja responsável pela alegria dele. Claro. Eu sinto responsável para deixar ele e para trazer tranquilidade para a vida dele. E muitas vezes, claro que eu não sou essa paz, eu não tenho essa paz, eu não produzo essa paz, né? A gente vai buscar essa paz mesmo na presença. Tem hora que eu digo assim, ó, eu digo assim para todo mundo aqui, para as filhas dele, para eles correr para a presença de Deus, que a bateria tá piscando aqui da paciência, a bateria tá então assim, eu não quero explodir para cima de ninguém, então eu preciso me recolher, me deixo. Então ali eles já sabem que eu preciso de um tempo no meu quarto. E aí eu boto um louvor e aí eu vou buscar para me preencher novamente. Porque a gente respeita o nosso celular ser carregado. Talvez o celular de muita gente aqui é carregado todo santo dia. A gente respeita o carro para funcionar. Para não dar, como diz lá no Ceará, né? Não dar o prego, não ficar parado. A gente respeita o carro ser reabastecido, às vezes a gente não respeita o tanque das nossas emoções ser preenchido pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Vem a chatice, vem a ignorância, vem a forma errada de falar com o marido, e o marido não aguenta ser saco de pancada, e aí ele vai, né? Que ele vai embora, e aí quando ele vai embora, muita gente fica doida, daria tudo para mudar, e
E aí, às vezes, muitas vezes, é tarde demais, Não, né? e essa palavra divórcio, acho que, Então, assim, no nosso caso, nem entra, não é nenhuma cogitação, assim, né, né, essa palavra não deveria nem entrar em nenhum casamento. Porque o diabo fica muito feliz, né? Tem muita gente, mas se você fizer isso, posso deixar você um dia, né? Esse tipo de comentário, o diabo, assim, ele fica muito feliz. Então, esses comentários, você tem que realmente sentar com seu cônjuge e decidir que essas coisas nunca vão ser faladas dentro da sua casa, dar essa abertura para o diabo, porque isso não dá. exatamente. Eu acho, e principalmente quem já tem um trauma de perca, né? Quem já passou por Sim. essa situação, seja com seus pais ou, ou em outro casamento, precisa assim, ter muito cuidado realmente com essa palavra, assim, porque para não ser o casamento não ser um produto, né? Assim, qualquer situação aí você lança, pois então isso aqui, né, não é uma coisa descartável, isso aqui. E aí, e muitas vezes essa ameaça do divórcio, eu vou sair de casa, tá baseado num ego ferido, num ego cego, mas, gente, só depois, na solidão, tem gente que sente falta até do aperto de mão da criatura, sabe? Então, assim, não abre mão do teu casamento, não abre mão do teu relacionamento por qualquer coisa, não, porque eu acho que ninguém merece terminar a vida sozinha, ou então em outro relacionamento errado, né? E outra, eu conheço pessoas que já estão indo pro terceiro casamento, mas tá com o mesmo problema. E eu perguntei a ela, na semana passada, é a mesma forma que você está falando, que você fala com o primeiro, que você fala com o segundo, que você está falando com o terceiro? Aí ela disse, é a mesma forma. E nem É a te falei, mas os o mesmo problemas vai junto com a pessoa. jeitinho. Se você não consegue resolver os seus problemas com o Senhor e mudar mesmo, seus problemas só vão te seguir. Não é outro casamento que daí vai dar certo. Ou três casamentos, ou quatro. Que os nossos problemas não seguem. Amém, gente. Olha, eu queria deixar uma mensagem para vocês, outra, né, que é a palavra de Deus tem o poder de transformar, né? E se você tiver um compromisso de ler a palavra, você começa com Provérbios. Se você nunca nem leu a Bíblia, começa com Provérbios. Eu comecei a ler Provérbios e, meu Deus do céu, tudo que tinha na Bíblia, assim, o tolo faz tal coisa, o sábio faz isso, o tolo faz isso. Tudo que tinha do tolo eu fazia. Tudo. Meu pai do céu. E aí, quando eu comecei a ler Provérbios, né, eu fui vendo assim que eu queria na pessoa, com Jesus me tornar aquela pessoa sábia, né? E a de Deus tem esse poder de pegar, arrancar a tolice do nosso coração e nos transformar em sabedoria, né? Muita gente fala assim, Marge, você é tão sábio, esse senhor, meu Deus do céu. Mal sabe que uma vez, a primeira vez que eu fui ler Provérbios, eu risquei todos os versículos do tolo e eu fazia todos. Eu cumpria tudo. E assim, o tolo não se mete na conversa alheia. Olha, lá vai eu me mexendo na conversa alheia. O tolo não é dominado pelas emoções. Eu era totalmente dominada pelas minhas emoções. Então, começa a ler a palavra de Deus e depois vai conhecendo as promessas de Deus também, mas principalmente vai usando a palavra de Deus para você declarar em voz alta, para você abençoar a tua casa, para você abençoar a tua vizinhança, para você tomar posse de cada palavra que tem ali e saber que a palavra de Deus tem poder para transformar, primeiro, o seu marido, né? Primeiro você, o seu marido, o seu casamento, a vizinhança, a cidade, o mundo, né? Tem poder. Se você focar em você, tudo ao seu Realmente, redor a palavra de pode Deus é o mudar. mais importante, é o que nos guia a cada dia, né? Não é só ir para a igreja. Para a igreja é muito bom ter comunhão com as pessoas, mas realmente estar na palavra de Deus todos os dias.
orando, tendo essa intimidade o dia inteiro. Eu sei que depois que a gente tem filhos, a vida fica mais corrida, né, Marge? Mas quando falando, eu falo com Deus o dia inteiro, assim, né? Quando vem algo na minha mente, eu vou falando, porque, né, às vezes, assim, a gente tem os nossos tempos com Deus, mas às vezes é mais curto aqui, depois mais 10 minutos ali, porque, né, com criança, você sabe como é que é. Mas é assim, tendo aquela intimidade com Deus o dia inteiro, falando com Ele, né? Não só o que estou precisando, mas honrando ele, quem ele é, e aprendendo com a palavra de Deus, porque quando a gente tem alguma dúvida, tá aí todas as respostas na palavra de Deus e as promessas dele para nossas vidas. Realmente é o livro assim mais atual na vida que a gente poderia ter. É verdade. E é isso, assim, se a mulher, ela entende o poder que ela tem na palavra, e se ela começar a lançar a palavra em voz alta, né? E como muitas vezes, não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Eu tenho a mente de Cristo. Você vai Escrever, começando, colocar na já parede. não há condenação em Cristo Jesus. Você vai declarando, né? Onde eu coloco a planta dos meus pés, eu terei por herança. Onde eu coloco a minha mão, haverá prosperidade. E aí você vai entendendo quem você é em Jesus. E você vai entendendo que tem força, tem poder em tudo que você faz, você fala. E eu costumo dizer assim, quando eu cheguei na casa, para me mudar para a casa do Jeff, na vizinhança, né, que eu pagava o aluguel a ele. O apartamento era dele, que Uhum. eu era inquilina dele. Cheguei com as minhas malas para me mudar para a casa vizinha dele, eu tinha que entrar pelo jardim dele. Gente, o jardim dele estava totalmente morto. Morto, sabe assim, aquelas folhas secas. Eu abandonei minhas malas aqui para um lado e eu comecei a profetizar. Eu declaro que tudo que está morto vai vir vida. Essas plantas vão ficar tudo verde novamente. Eu não aceito morte nessa casa. Vai ressuscitar como o dono da casa, vai ressuscitar todo mundo. E de fato, o Uau. jardim ficou a coisa mais linda depois. Uhum. Quem me acompanhava antes viu como o jardim ficou bonito. E mais ainda, Sim, o jardim da com vida do certeza. Jeff, né? Que hoje, né, sou uma flor principal no jardim dele. E já tem Uhum. frutos, né, desse amor que é a Jolie. É isso, nós queremos terminar essa live te encorajando isso, esposa, mulher solteira, declara a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, não fica calada, não fica dizendo, isso não é para mim, eu não acredito que vai acontecer na minha vida. Não, se você falar isso, você está perdendo tempo, está perdendo tempo. Pega a palavra de Deus e vai lançar a palavra para mim, sim, eu vou declarar, vai acontecer, vai surgir, assim, pode não acontecer na vida de quem não está orando, mas na minha vida, eu dizia, na minha vida vai acontecer. Isso mesmo. Hanna, muito obrigada Cristina, pela foi muito aceitar o especial estar com convite. vocês. Posso só orar por cada um que está Você é... aí? A gente pode terminar com Oh, uma oração. que Senhor bênção. Jesus, Glória Pai, muito obrigado por esse tempo especial. Eu creio que o Senhor estava aqui conosco e o Senhor tocou cada coração de cada pessoa que entrou nessa live, Pai. E eu declaro, Deus, sobre cada mulher, que cada mulher possa ser uma mulher de Deus, ter sabedoria, Deus, quando abrir a boca, o que falar, quando abrir a boca, o tom de voz, Deus, como fazer o ambiente da casa positivo, Pai, com o seu Espírito Santo, Deus, e aprendendo com a sua palavra, Deus, diariamente, e declarando as suas promessas para nossas vidas, Deus, sonhando com o futuro, com coisas maiores que o Senhor fará na vida de cada um aqui, na família de cada um, não deixando o diabo entrar em nenhuma brecha nas nossas vidas, Pai, e que realmente nós declaramos cada casa representada aqui, uma casa cheia de bênção, cheio de amor, cheio da presença de Deus. E eu declaro casamentos para a vida inteira, Deus, casamentos que vão honrar ao Senhor Jesus, Pai, todos os dias, Deus, em tudo que formos fazer, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou orar também. Senhor, muito obrigada pelo sim da Hanna a ti, por ela ser esse exemplo
de mulher que ama o Senhor, de que honra o seu pai, de que honra o seu marido, de que hoje é uma excelente mãe, ama de todo o coração o seu filho. Deus, obrigada, porque ela é uma mulher que ela tem a luz de Jesus sobre a vida dela e que ela possa resplandecer aonde ela for, aí no Canadá, que ela possa atingir com o amor de Jesus a vida dos seus vizinhos, dos lugares onde ela passa. Deus, eu te peço por cada pessoa que entrou nessa live, cada pessoa que entrou, mesmo que por um segundo, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus possa alcançar a vida de cada um. E que em nome de Jesus, aonde houver morte, que haja vida. Aonde houver sonho morrendo, perdendo a força na sua respiração, no seu pulsar, que o sopro do Senhor venha sobre esse sonho e que te traga vida. E que se tem alguma aliança quebrada, alguma aliança para ser retirada, eu declaro em nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre essa aliança, sobre esse casamento, sobre essa família, e que se alguém tem que sair, quem vai sair é Satanás. Em nome de Jesus, arruma tu, Satanás, a tua mala e sai com o orgulho e sai com a tua prepotência desse lugar. Que os corações sejam contritos, que os corações sejam quebrantados, que os corações estejam dispostos para serem inclinados primeiramente para o Senhor e depois um para com o outro. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro desse casamento, dessa família, da criação desses filhos. Que o sangue de Jesus cubra a minha casa, cubra a casa da Hannah e cubra a tua casa também. Amém. 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 Obrigada, todo mundo. Obrigada, Marjorie. Amo muito você. Beijo, gente. Muito obrigada pela participação. Estamos já esperando o baby número 2, hein? Já vai ver. Tô declarando. Eu dou.